Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre a implementação do algoritmo genético para a maximização da função x ao quadrado menos 3x mais 4, que vai do intervalo de menos 10 a 10. Para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é um algoritmo genético. Um algoritmo genético é uma técnica de otimização inspirada no processo de evolução biológica. A ideia central é simular características como seleção natural, reprodução e mutação, para encontrar soluções cada vez melhores para um problema. Em um algoritmo genético, nós trabalhamos com população, que é um conjunto de possíveis soluções, cromossomos, que é uma representação da solução, genes, que são as partes individuais do cromossomo, geralmente são bits, e fitness, que é a função que mede a qualidade de cada solução. E usamos quatro operadores principais: a seleção, que vai escolher os melhores indivíduos; crossover, que combina dois pais para gerar filhos; mutação, troca bits aleatoriamente para manter a diversidade; e elitismo, que garante que o melhor indivíduo nunca é perdido. Agora, falando um pouco da função do enunciado, podemos perceber que é uma função quadrada, onde o maior valor ocorre no extremo esquerdo, ou seja, quando temos menos 10 no lugar de x, vamos ter o valor de 134. Agora vou falar um pouco da classe. Primeiro temos uma classe algoritmo genético, que nessa parte eu destaco o número de indivíduos, que é o tamanho da população; o número de gerações, que é por quantas rodadas, podemos dizer assim, o algoritmo genético evolui; a taxa de crossover, que é a probabilidade de cruzamento; a taxa de mutação, que é a probabilidade de cada gene sofrer uma mutação; e bits precisão, que é aqui usamos 16 bits para representar os indivíduos. Também criamos duas listas, uma para armazenar o melhor fitness de cada geração e outra para armazenar o fitness médio da população. Isso é importante porque depois nós vamos gerar os gráficos mostrando a evolução do algoritmo genético. Na função objetivo está a parte mais essencial da apresentação, que é aqui que mostra como representamos indivíduos e como avaliamos eles. É bem simples. A gente recebe um X, calcula o valor e retorna o fitness. No método de conversão para binário decimal, temos que o algoritmo genético ele trabalha com listas de 0 e 1, mas a função precisa de um número real dentro do intervalo. Por isso usamos esse método. Aqui temos, primeiro, que convertemos o bits para número decimal. Depois normalizamos para o intervalo de 0 e 1. Depois mapeamos para o intervalo de menos 10 a 10. Isso permite que qualquer combinação de bits represente um x válido. Agora, o método para criar a população inicial. Aqui, cada indivíduo é simplesmente uma lista de bits aleatórios. Isso garante a diversidade no início do processo evolutivo. Temos também o método de calcular fitness, que aqui o indivíduo mostra a que veio, porque primeiro transformamos o binário em um x real, depois aplicamos a função objetivo. Agora o Paulo vai dar continuação à explicação. Dando continuidade ao que o Gabriel falou, vou falar um pouco sobre o método seleção-torneio. O que esse método faz, basicamente, é selecionar aleatoriamente um grupo de indivíduos e definir o que tem o melhor fitness, ou seja, a melhor aptidão para se reproduzir. Então aqui na função eu recebo a população, o fitness e o tamanho. Eu seleciono aleatoriamente os indivíduos e
dentre a população eu tento encontrar o melhor indivíduo, ou seja, o que tem melhor aptidão para continuar se reproduzir. Agora no método crossover eu realizo o cruzamento entre dois indivíduos pais. Eu vou definir um ponto de corte aleatório que vai gerar dois novos filhos. E a gente precisa também da taxa de crossover, que foi definida no problema, que vai nos ajudar a definir se essa operação vai ocorrer muitas ou poucas vezes. Então aqui eu escolho um ponto de corte aleatório e vou criar dois filhos. Ele basicamente pega um pedaço do pai 1 e um pedaço do pai 2, de forma com que esses novos indivíduos sejam criados com essa diversidade dos dois pais. Agora já no método de mutação, eu vou inverter dois bits aleatórios e vou adicionar no indivíduo. Então, basicamente, eu também preciso da taxa de mutação para definir se essa operação vai ocorrer muitas ou poucas vezes. Essa operação é importante porque ela vai dar diversidade para a população e não permitir que o algoritmo caia num mínimo local ali e não consiga sair. Agora, no método executar, a gente executa o algoritmo genético completo. Então, com base nos métodos que o Gabriel explicou, a gente cria a população inicial e para cada geração a gente calcula o fitness, seleciona os pais, aplica o crossover, a mutação e o elitismo. O elitismo, ele basicamente vai nos retornar o melhor indivíduo apto para se reproduzir. Aqui na função, a gente inicia criando a população inicial. Aqui alguns dados para a impressão. E no loop principal, para cada geração, a gente vai calcular o fitness da população, vai encontrar o melhor indivíduo dessa população atualmente, vai calcular o fitness médio e armazenar os históricos desses fitness. Esses dados vão servir para a gente plotar o gráfico futuramente. Aqui eu também imprimo mais alguns dados. E eu crio a nova população. A nova população vai armazenar o melhor indivíduo e a gente vai gerar o restante da população com esse for. Quanto a nova população for menor que o número de indivíduos, eu vou criar dois pais pelo método que eu falei anteriormente, que é o torneio. Então, com esses dados, a gente consegue criar dois filhos, fazendo crossover. E com os novos filhos, a gente faz a mutação. E vai adicionar esses dois novos filhos na população. E essa população vai sendo criada a cada geração que a gente definiu no problema. Então, a cada geração vai ser definida uma nova população e permitindo que o algoritmo melhore em cada geração. Aqui eu busco os resultados finais com a população final e eu imprimo alguns dados também com o melhor valor encontrado, o melhor valor da função e o seu número em binário. Aqui a gente faz a execução do algoritmo, então a gente definiu algumas configurações. Essa primeira configuração foi definida na descrição do trabalho e as outras a gente criou somente para ver melhor como o algoritmo se comporta com dados com mais número de indivíduos e número de gerações. E a gente manteve a taxa de crossover e a taxa de mutação. Aqui a gente chama o algoritmo genético e retorna alguns dados e armazena nos resultados. Aqui eu estou imprimindo uma análise matemática somente para a gente verificar qual que é o melhor valor que a gente pode encontrar, né? Então, o melhor valor de x é menos 10 e o valor da função vai ser 134. Eu vou executar o algoritmo agora. Aqui eu estou imprimindo bem detalhadamente, então a configuração 1 que a gente escolheu para a população de 4 e 5 gerações, vamos ver o resultado. A gente conseguiu gerar um valor relativamente bom, mas ainda não o ótimo, né? Na geração 2, na configuração 2, a população de 10 e com 10 gerações, a gente conseguiu gerar um valor de x melhor que a primeira definição. Então, pode ver que o algoritmo já melhorou um pouco. Agora, com a configuração 3,
a gente pode ver que melhorou ainda mais o algoritmo e ele está crescendo lentamente, né? Então, o melhor X está razoavelmente bom e com a configuração 4, que é a melhor configuração, a gente consegue chegar bem próximo também do valor máximo da função de x. Esse valor também depende muito do valor inicial ali, né, do, da população. Então, se a população inicial for uma escolha ruim, o algoritmo vai demorar para convergir, ou às vezes o algoritmo com baixo número de gerações e número de indivíduos, o indivíduo consegue chegar no máximo local e não consegue chegar no máximo global. Então, isso pode ser um problema. Aqui eu imprimi a análise matemática. E agora eu estou plotando alguns gráficos para visualização da evolução dos fitness da população. Então, aqui eu vou rodar novamente aqui. Então, aqui a gente consegue ver que para a primeira população ele está ali num máximo local, não conseguiu alcançar o valor ótimo da função. Na configuração 2 ele chegou mais próximos, mas ainda não encontrou o melhor valor. Na terceira geração, na configuração 3, a gente consegue chegar bem próximo do melhor aqui, do valor ótimo, mas ainda não chegou no ótimo. E no 4 também ele não chegou no ótimo. Isso pode acontecer, como eu já tinha falado, porque dependendo do valor inicial, o problema pode não convergir e conseguir chegar no ótimo global. Então a gente precisa de mais gerações e um maior número de população. Aqui eu estou fazendo um gráfico de barras, comparando as quatro configurações, e a gente consegue perceber que quanto maior o número de indivíduos e o maior nível de geração, a gente consegue obter uma solução melhor. É isso o nosso trabalho. Gostaria de agradecer aí, professor, e obrigado por assistir.